comentar com vocês hoje em coisa de adulto, viu, galera? Coisa de gente grande que a gente vai ter que estudar, viu? Que ficou faltando. Agora tem que ter sabedoria. É artigo científico, viu? Seguinte, a gente vai falar hoje sobre a prevenção, né, de HIV, AIDS na concepção dos jovens que já são soropositivos, né, que já tiveram contato com a infecção, com o vírus, e agora são portadores da AIDS. Beleza? Passar para vocês um resumão do artigo que eu dei uma lida aqui, para misturar com as coisas que eu sei, passar para vocês, beleza? Aí os principais pontos eu vou colocando para a gente no chat, beleza? Tamo junto? Tranquilo, família? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender desse artigo aqui, a divisão, galera, a divisão. Seguinte, primeira coisa, o que é uma pessoa considerada jovem? Para o artigo aqui, ele delimitou jovem entre 15 e 19 anos, beleza? Então, nosso grupo de estudo são jovens, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, e nessa faixa de idade, entre os 15 e os 19 anos. Beleza? Tamo junto? Tranquilo. Respirou. Vamos lá. Agora vamos arrochar. Olha lá, pega. Como é que fica essa distribuição no Brasil? Como é que fica? Seguinte, aqui no Brasil, a gente tem mais soropositivos do quê? Do sexo masculino do que do sexo feminino. No geralzão, beleza? A proporção geral é mais ou menos assim. A cada 10 mulheres soropositivas, a gente vai ter 30 homens soropositivos. Então, mais ou menos a proporção de 1 para 3. Beleza? Uma mulher para cada 3 homens. Tranquilo? Então, vamos lá. Quando a gente fecha esse dado para a faixa etária que ele colocou aqui para a gente, dos 15 aos 19 anos, desculpa, aí a diferença já é outra. Quando a gente estreita a faixa etária, por exemplo, geralzão, cada 3 homens, uma mulher é soropositiva. Nessa faixa etária, dos 15 ao 19, a proporção é diferente. Aí já cai para mais ou menos 12 mulheres a cada 20 homens soropositivos. Então, na faixa da adolescência, essa diferença entre os gêneros de HIV positivo diminui, beleza? Então, para adolescente, a diferença é menor. A proporção é mais equiparada entre homens e mulheres. Tranquilo? Massa. O que mais que é importante a gente falar sobre isso? Olha, galera, a gente está encontrando uma proporção muito alta dentro dos homens. Mas quem são esses homens soropositivos aqui no Brasil? Vamos lá. Maioria, população o quê? LGBTQIA+. É a população mais afetada com HIV aqui no Brasil quando a gente fala de homens, beleza? A relação que mais... Por exemplo, qual que é a relação? Para homens, a gente delimitou. A gente delimitou os soropositivos LGBTQIA+. Desses LGBTQIA+, qual que é a proporção mais afetada? São os homens que fazem sexo com outros homens, que a gente chama de relação H e H, beleza? Homem com homem, H e H. Tranquilo? Então, a população mais afetada é a população masculina, LGBTQIA+, relação homem com homem. Tranquilo? Porque o cara pode ser, galera, travesti, transexual, e mesmo assim ele ter relação com mulheres, nada impede, tranquilo? Então a relação homem com homem é a relação que a gente vai ter mais casos nessa faixa etária de 15 a 19 anos de pessoas soropositivas. Beleza? Beleza. Então já vamos anotar lá, para vocês não esquecerem na hora da prova. Seguinte, vamos lá. População mais afetada, Que população é essa, família? Então, vamos lá. Homens, LGBTQIA, moleque, mais, tranquilo? Qual tipo de relação? Sexo, H e H, homem com homem, beleza? Eita, velho. Pede pro Leozão tentar entrar de novo. Deixa eu mandar aqui no grupo para ele rapidão, viu, galera? Não olha minhas conversas de WhatsApp, não. Vou fazer aqui pelo celular, porque senão... Deixa eu falar para ele tentar entrar de novo. Vou falar pro Leozão tentar de novo. Beleza. Então, vamos lá. Se liga. H e H. Por que essa população é a população mais afetada? Vou explicar para vocês. Essa população, galera, é uma população que geralmente ela está o quê? Marginalizada. Quando a gente vai falar, por exemplo, de raça, qual que é a raça mais afetada com HIV no Brasil? Não é na África, não. No Brasil, é a raça negra, beleza? Incluindo pardos e pretos.
é a raça mais afetada. A gente já sabe que é um grupo social que fica o quê? Marginalizado, fica de canto, não tem para onde correr. Esse povo, às vezes, na tentativa de achar emprego, principalmente a população LGBTQIA+, recorre ao quê? Se o cara é um transexual, ele consegue ir arrumar um emprego no supermercado, no caixa, de secretário, de assistente administrativo? Não. Ele não consegue, ele é barrado, muitas vezes até por preconceito. O que sobra para ele? A prostituição. Beleza? Então vamos lá. As causas de disseminação. A principal causa de disseminação da AIDS, do HIV aqui no Brasil é o quê, galera? A prostituição. Beleza? A prostituição. Quem recorre mais à prostituição? Sexo masculino. Por isso vai ser a população mais afetada com o HIV. Beleza? Então, a gente já sabe várias características. População de homens, LGBTQIA+, relação homem com homem, porque a gente pode ser LGBTQIA+, e não ser homossexual. Pode ser, existem, galera, travestis, transexuais, o quê? Heterossexuais. Aprendam isso para a vida de vocês. É só porque o cara é trans que o cara é homo. Nada disso. Ele pode ser hétero. Tranquilo? É a principal causa de disseminação, a boa e velha prostituição, a profissão mais antiga da história. Beleza? Massa. Então a gente já sabe, ó, a etnia mais afetada, a etnia negra, a orientação sexual mais afetada, LGBTQIA+, e o tipo de relação sexual que mais implica em contaminação, que é a HIH. Massa. Então vamos lá. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram esses entrevistados, né? Poucos, viu, galera? Menos de 50 entrevistados nessa faixa etária, soropositivos, e perguntaram para eles quais foram os motivos que levaram eles até essa tal de contaminação. Porque a culpa não é só do cara que não usou o preservativo. A culpa é de todo um sistema que levou a isso. E é isso que a gente vai entender. Carta para além dos muros, Vitória. É mesmo, fala mesmo, tem essa mesma temática, viu? Esse artigo que eu tô falando para vocês aqui, ó, prevenção de HIV e AIDS com pessoas com jovens soros positivos, também é obra do Paz, viu? Tô falando para vocês, é uma obrinha lá, tem um artigo, beleza? Vamos lá, mas a carta para além dos muros, realmente, eles falam bem dessa temática aí. Então vamos lá, vamos pontuar algumas coisas a mais. Então o que vocês acham que pode levar a pessoa a se contaminar com o HIV? Vários motivos, não só não ter usado o preservativo. Primeiro, vou colocar aqui para vocês, ó. Divulgação em escolas. Galera, a gente sabe, eu não sou tão velho assim, a gente sabe que tem um tabu, é difícil, é foda ir falar com nossos pais sobre relações sexuais. Dá um belo de um constrangimento. Só que pro professor que tá aqui vos falando, tanto faz. Eu não tô nem aí, eu falo mesmo, entendeu? Ninguém vai me criticar por isso, eu falo. Mas eu tenho que dar informações o quê? Corretas. Então, as escolas muitas vezes pecam na falta de divulgação. Tranquilo? A gente tem essa comunicação, galera, com vocês. Quando vocês estão mais velhos ali na 7ª, 8ª série, a gente já começa a falar um pouco. Tem uma introdução ainda durante o ensino fundamental. Mas no final ali, no ensino fundamental 2, é quando a gente começa a falar mais. 7ª, 8ª série. Beleza. E sempre são abordagens, galera, muito técnicas, entendeu? Pênis, vagina, clitóris, testículo, uma abordagem técnica. A gente fala tecnicamente. E às vezes falar tecnicamente não é o mais ideal para os jovens. Eles não se sentem inseridos. Não tem a gíria que o jovem fala, se eu usar só comunicação técnica. Não tem a situação que o jovem tá. São situações sempre hipotéticas. Vou colocar para vocês. Então vamos lá. Situação, eu vou colocar para vocês 2 tipos diferentes de fala, 2 tipos diferentes de abordagem. Primeiro, a abordagem é o seguinte. Caso um jovem em idade escolar esteja inserido em um ambiente de multiplicidade de parceiros, em um ambiente de ingestão de drogas e outras bebidas, e outras drogas, né, e drogas lícitas e ilícitas, né, drogas e bebidas alcoólicas, a relação sexual fica prejudicado, depois ele perde o discernimento na hora de escolher o seu parceiro. Falei bonito, mas qual que é a verdade? Quando você chega numa festa, bebão, doidão, não é legal você se relacionar com ninguém, porque você vai estar o quê? Desprotegido. Quem tá doido, quem tomou altas, não lembra de colocar preservativo, não lembra de usar camisinha, e acaba se contaminando. Então vocês estão vendo aqui, ó, 2 tipos de abordagem diferentes, uma abordagem mais técnica e uma abordagem mais acessível, na linguagem do jovem. Os jovens que foram entrevistados nesse artigo relataram isso. Eles não queriam uma linguagem técnica, eles queriam uma abordagem mais na linguagem do jovem.
Beleza? Então, vou colocar para vocês. O que falta? Divulgação nas escolas e abordagem que encaixe no linguajar do jovem. Eles querem que a gente fale a mesma língua, né? Os profissionais de saúde e vocês, adolescentes. Beleza? Tamo junto? Então, a gente tem que ter uma abordagem que se encaixe, né, no linguajar do jovem. Então, como é que é? Camisinha, tem que botar, não pode beber e depois querer fazer coisa, porque tu não vai ter responsabilidade, não vai saber colocar a camisinha direito. Beleza. Mais uma coisa, galera. O tabu, esse eu já falei, o tabu de conversar com os pais. Tipo assim, ó, atualmente, se a gente pegar até 2010, 2012, não era assim, mas atualmente está tendo uma tendência por parte dos pais de não falar sobre educação sexual. Eles cobram das escolas a não abordagem sexual. Por quê? Porque eles acham que a gente falar sobre isso seria uma forma de erotizar o sexo e colocar ele numa fase que não seja a fase em que a adolescente está inserida. Então, tipo assim, eles pensam que a gente falando sobre sexo, a gente incentiva vocês a praticarem antes da hora. É difícil, é difícil. Não fala mesmo, né, Vitória? Não fala mesmo. Lá no consultório de psiquiatria tem muito isso. Mulheres, principalmente mulheres de linhagem cristã, que se preservam muito por conta disso, tem várias frustrações sexuais lá na frente. Por quê? Porque essa abordagem nunca foi falada. O celibato, a opção dela de fazer, por exemplo, sexo só depois do casamento, no caso das religiões cristãs, tem que ser respeitado, mas o sexo tem que ser falado sobre. Porque às vezes ela é colocada numa situação que ela não vai saber sair dela se ninguém comentar com isso sobre ela. Beleza? Então, o que a gente pede? Que os pais conversem mais e quando a gente, profissional de saúde, detecta alguma situação no adolescente, falar com o pai. Ô pai, você tem que participar da educação sexual do seu filho. Se você não falar, quem vai falar é o outro qualquer lá na rua. Então, a gente prefere que você faça essa abordagem. Apesar da gente saber que seja constrangedor. Eu também, pra vocês verem. Sou quase da, tipo assim, eu sou mais velho que vocês, né? Nasci ali no final ali dos anos 90, né? Mas, tipo assim, não sou muito mais velho também, não. Eu também nunca falei com os meus pais sobre isso. E a abordagem eles têm que participar disso. Eu, às vezes, me meti em várias furadas porque eu não tinha conversado com os meus pais antes. Se tivesse falado, teria evitado. Beleza? Então, ó, uma parada que a gente tem que melhorar: a inclusão dos pais na educação sexual. Beleza. Agora vamos lá. Aí os pais não acham legal a gente falar sobre educação sexual na escola porque eles acham que a gente preconiza, antecipa o sexo na vida dos jovens, beleza? Se eu falar sobre sexo, o moleque vai sair aqui da sala e já vai sair transando. Não. Né? Essa é a nossa intenção. Mas por que a gente fala e fala cada vez em idades mais precoces? Por quê? Porque a média de início da vida sexual de jovens brasileiros é antes, galera, dos 14 anos de idade, beleza? E as mulheres começam ainda mais cedo, dos 10 aos 12 anos de idade, beleza? Então, se a gente não falar cada vez antes sobre isso, mais para frente pode ser que você tenha um enorme de um prejuízo. Só para vocês terem uma ideia, eu vou falar de uma ação do governo, a ação do governo na prevenção de determinadas doenças. Vamos falar sobre a ação do governo na prevenção do HPV, né? HIV não, HPV, que é o papiloma vírus humano. Para prevenir o HPV, o que a gente faz? Vacina em 2 doses as mulheres a partir dos 9 anos até ali os seus 18 anos de idade. Por quê? Vou explicar para vocês. Seguinte, se você tem uma contaminação com HIV, demora de 5 a 10, no máximo 15 anos para esse HPV se transformar lá na frente, galera, numa merda federal, que é o quê? O câncer de colo de útero. Então, se você se contamina com HIV, mais ou menos daqui 5, 10, 15 anos, pode ser que você tenha um câncer de colo de útero. Para prevenir esse câncer de colo de útero lá na frente, que é mortal, que tem uma chance de metastizar e acabar com a sua vida, para prevenir isso, a gente começa a vacinar as meninas cada vez mais cedo. Mas por que a gente vacina mais cedo? Porque a gente quer incentivar elas a transarem? Claro que não. A gente vacina mais cedo porque a população jovem do Brasil inicia a vida sexual cada vez mais cedo, aproximadamente ali antes dos 14 anos de idade. Beleza? Então, ó, se eu aplico a vacina do HPV com 10, 11, 12 anos de idade, quando ela tiver com 20, eu já garanto que ela não vai ter o quê? O câncer do colo do útero. Beleza? A vacina de HPV, desculpa,
prevê o câncer de colo de útero. Beleza? É nóis, tamo junto. Então, ó, vou colocar aqui para vocês, ó. A idade da sexarca, galera, essa expressão tá lá no artigo, viu? Sexarca é a primeira atividade sexual, a primeira relação sexual. Tá lá no artigo esse nome, sexarca. Então, a idade da sexarca no Brasil é antes dos 14 anos, beleza? Ela acontece antes dos 14 anos. Vocês não estão de cara com isso, não? É absurdo, beleza? Antes dos 14 anos. Então, ó, as políticas públicas de saúde têm que ser pensadas com base nisso. Se elas estão tendo relação sexual antes dos 14 anos, ela já tem que estar vacinada antes, beleza? Para que quando ela inicia a vida sexual, ela não corra o risco lá na frente de ter, por exemplo, um câncer de colo de útero. Vamos lá. Tem mais coisas que a gente tem que falar. A gravidade da AIDS. A gravidade da AIDS barra HIV. Beleza? Primeira coisa, sabem a diferença, galera, de AIDS e HIV ou não? Não tem a mínima ideia. Seguinte, HIV, você contrai o vírus, você tem o vírus no seu organismo. Porém, o vírus não se manifesta, ele está inibido, beleza? A AIDS não. É a fase de multiplicação do vírus. Quando o vírus se multiplica, ele destrói o seu sistema de defesa. O seu sistema de defesa agora destruído facilita lá na frente para você ter várias infecções. Então, a pessoa não morre de AIDS. A pessoa morre de doenças que vão surgir com o fim da AIDS. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente sabe que infectados com AIDS tem uma maior tendência a ter o quê? Pneumonia e tuberculose. Então, o cara é HIV positivo, não se tratou, não fez o tratamento no hospital, não tomou o coquetel, não tomou o PEP, o que vai acontecer com ele lá na frente? Ele vai começar a manifestar os sintomas da AIDS, beleza? Porque agora o vírus começa a se multiplicar, seu sistema de defesa está destruído. Aí agora você não tem sistema de defesa nenhum, você pode morrer de Covid, você pode morrer de pneumonia, você pode morrer de tuberculose e por aí vai. Se você tiver um câncer, por exemplo, a sua chance de morrer vai ser muito mais alta se você for HIV positivo. E a Cecília matou a pau aqui, ó. Morre com AIDS e não de AIDS, beleza? A AIDS não vai ser a causa da doença, vai ser uma doença que a gente chama de doença oportunista, que vai aproveitar o seu sistema imunológico extremamente debilitado lá embaixo. Tranquilo? Vamos falar sobre a gravidade da AIDS. Então vamos lá. A AIDS, galera, sai da Europa, chega aqui no Brasil no final dos anos 80, no início dos anos 90 e vira uma onda. Ninguém até então tinha ouvido falar sobre essa doença. E ficaram sabendo que essa doença, na época, era uma sentença de morte. Se você fosse diagnosticado com HIV, pode contar até 10 que uma hora ali você ia morrer. E em breve, tranquilo? Com o passar do tempo, que o tratamento da AIDS foi evoluindo, é um tratamento, não é uma cura. Beleza? Um tratamento, não uma cura. À medida que o tratamento evolui e as pessoas conseguem viver mais tempo sendo HIV positivas, o que acontece? A população começa a fazer o quê? Relaxar. Simplesmente eles falam, se eu pegar AIDS é de boa, eu vou lá e me trato, tá tranquilo. É isso, galera? Claro que não, é uma doença que tem tratamento, mas é uma doença que não tem cura. A Júlia perguntou aqui, mas quando você usa coquetel demais, você não é curado? Não, Julinha, você é tratado, viu? A cura ainda não chegou. Tipo assim, o vírus vai continuar ainda dentro do seu corpo por tempo indeterminado, tranquilo? Mas a doença pode não se manifestar, o HIV não se manifesta. Então você vive normal, sua vida normal, controlada a doença. Por exemplo, uma pessoa que tem AIDS hoje, ela tem um prognóstico de vida de 10, 15, 20 anos. Entendeu? Então você controla a doença, mas você não cura. Tranquilo? Você não está curado. Se você para de tomar o coquetel, seu sistema imunológico vai ser atacado, porque o vírus vai voltar a se multiplicar. O coquetel, ele controla a multiplicação do vírus. Se eu estou tomando o coquetel, o vírus está controlado. Se eu paro de tomar, o vírus volta a se multiplicar. Beleza, Julinha? Deu para entender aí a história, como é que é, mais ou menos? Tranquilo. Então, vamos lá. A gravidade da AIDS. Então, agora a população atual, ela menospreza a gravidade da AIDS. Eles acham que é uma coisinha qualquer. Não é uma coisinha qualquer, não. É uma doença, galera, devastadora, destrutiva. Não é brincadeira. Beleza? Vocês entendem isso? Que não é brincadeira, é uma doença devastadora. Então, a população atual falta entender o quê? A gravidade da AIDS. Beleza. Outra coisa que está faltando, campanhas, galera, campanhas de prevenção.
Qual que é a atual campanha de prevenção aqui no Brasil? É simplesmente ir lá no postinho, no meio da sala de espera, constrangedor pra caramba, meter a mão na cestinha de camisinha do governo, sem cheiro, sem nada, colocar ela no bolso e levar para casa. Essa é a prevenção no Brasil, essa é a campanha de prevenção. Pode melhorar? Claro que pode melhorar. Claro que pode. Então vamos lá. A Vitória já falou aqui, tem que fazer uma campanha decente no carnaval. Então vamos lá. Como seria essa campanha de prevenção que a gente estaria falando? Seguinte, não é simplesmente ir lá e pegar a camisinha no meio de todo mundo. Tem que ter o quê, galera? Um agendamento, mapear quem é essa população jovem, falar para eles que eles podem ir lá buscar o seu preservativo de forma o quê? Sigilosa, sem ninguém ficar sabendo, entendeu? Vai lá de forma sigilosa, vai lá e pega e bota no bolso, sem ninguém ver. Chama numa salinha separada, deixa o preservativo lá, às vezes sem ninguém na sala, para a pessoa ter a confiança de ir lá e buscar sem ninguém ficar sabendo. Beleza? Então tem que ter mais privacidade quanto a isso. Outro problema na campanha de prevenção brasileira, o que é? Vocês vão ficar de cara. Aqui no Brasil, a gente só fala sobre camisinha, o quê? Masculina. A gente não fala sobre camisinha feminina. Porque em muitas situações, o homem da relação, ele não tá nem aí de usar ou não usar camisinha, às vezes coloca o preservativo de forma errada, coloca de qualquer jeito, coloca faltando ar, coloca sobrando ar em cima. Então é uma merda. Se eles começassem a distribuir a camisinha feminina, a mulher não precisaria ficar refém da decisão do homem de colocar a camisinha ou não, de colocar da forma adequada ou não. Só que eles pegam e não divulgam a camisinha feminina, beleza? Juliana, no posto tem, viu? Mas não são todos os postos. Alguns eles colocam, outros não, porque é o seguinte, quando sai a licitação para a compra de preservativo, é uma licitação nacional. O Brasil inteiro vai comprar, entendeu? O governo federal compra e sai distribuindo nas secretarias de saúde. Aí na hora que eles vão comprar, o que eles fazem? Eles compram um caminhão de camisinha feminina, estilo eles compram leite condensado, eles não compram nada, desculpa, eles compram um caminhão de camisinha masculina e compram só uma besteirinha de camisinha feminina. Aí, alguns postos de saúde vão ter acesso a essa camisinha feminina, só que a grande maioria do Brasil não, beleza? E o artigo fala isso pra gente, que em vários postos de saúde não tem acesso à camisinha feminina. Beleza. Mas prevenção, galera, vocês acham que prevenção é só usar o preservativo? Claro que não. É algo muito a mais. Os jovens que foram entrevistados, a maioria deles falava o seguinte, a culpa de eu ter pegado é de eu não ter usado o preservativo. Então, quem pega HIV é quem não usa preservativo. Tá certo? Tá certo, mas tem mais coisas por trás. A falta de distribuição do preservativo feminino é uma delas. A falta de divulgação, galera, dos testes rápidos, entendeu? Vocês já viram isso aí, ó. Aqui em Brasília, na Secretaria de Saúde de Brasília, a gente tem um NAP, né? Que é o Núcleo de Assistência ao Paciente, beleza? Fica lá na rodoviária do plano piloto. Lá você tem acesso a testes rápidos. Quem acaba utilizando esse teste rápido é mais a população que trabalha com sexo, né? Os profissionais do sexo aqui de Brasília, tanto transexuais quanto homossexuais, quanto heterossexuais e por aí vai. E é o seguinte, nesses NATs você consegue chegar lá e ter um atendimento bacana, entendeu? Eles vão lá, fazem um teste rápido para vocês para HIV, HPV, sífilis, gonorreia. Então é bem útil. Só que a população não sabe da existência desse teste rápido e acaba tendo relações sexuais uma atrás da outra, sem saber se está contaminado ou não. E vai passando a doença para frente, para frente, para frente. Beleza? Então vamos lá. Alguns pontos dessa abordagem estão errados. Falta de distribuição da camisinha feminina, que não era uma quantidade adequada. A falta de sigilo na hora de você buscar o seu preservativo. E a falta de utilização dos testes rápidos. Porque se você tem uma relação sexual, consegue diagnosticar que você contraiu HIV nela. Agora, você sabendo, você não passa para frente. Se você for uma pessoa decente, né? A gente sabe que as pessoas são ruins e acabam mesmo sabendo tendo relação sexual desprotegida com outras pessoas, né? A gente sabe que, infelizmente, isso acontece. Beleza? Mas o que o artigo fala, galera, é basicamente esses pontos. Coloquei para vocês aqui os principais pontos que eu acho que a gente deve abordar, né? Que ficaram faltando. Beleza? No mais é isso. Tranquilo? Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa aqui para falar com vocês. A estratégia de inclusão, secretaria. Beleza. Então, só mais uma aqui para vocês, para ficar tranquilo. Em relação às secretarias de saúde, né? Seguinte,
A Secretaria de Saúde, ela tem que disponibilizar um profissional de saúde para ficar nas escolas. Por quê? Porque às vezes o professor, galera, ele não tem o gabarito para explicar para você direitinho todos os métodos contraceptivos que existem, pá, bonitinho. Às vezes não tem, o cara é biólogo, né? Então é difícil. A gente chama um profissional de saúde porque ele, dentro da área dele, com a experiência dele, pode contribuir de uma forma melhor para a divulgação e para o entendimento por parte dos jovens de como acontece a transmissão das doenças. Beleza? Massa demais. Então vamos lá. Então, ó, presença, vou colocar aqui, ó, presença de profissionais da saúde nas escolas. Beleza? Porque fica mais fácil um profissional da saúde falar do que o seu professor. Tranquilo? Apesar do seu professor geralmente saber também muito sobre o assunto. É nóis? Tamo junto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa lá do artigo que eu lembro aqui agora, né? Basicamente isso. Então, a presença dos profissionais da saúde na hora da aula é importantíssimo, viu, família? Não esqueçam disso. Beleza? Massa demais. Outra parada que pediram lá no artigo, né? Essa eu achei inusitada. É o seguinte, eles preferem que o jovem, né? Vocês, no caso, né? Preferem que quem se comunique com vocês seja da idade de vocês. Além de falar a linguagem de vocês, vocês gostariam que ele seja mais ou menos na mesma faixa etária. Por isso que é importante, às vezes, a inclusão dos estudantes de saúde dentro das escolas para estar informando para vocês algumas situações. Beleza? Tranquilo? Massa demais. Tem alguma dúvida, galera, em relação a sexo, atividade sexual, relação sexual, sexualidade, que vocês queiram falar? Se não tiver, a gente vai passar para o próximo tema. Beleza? Tranquilo? Tem uma que a galera sempre me pergunta muito. Caio, por exemplo, se eu fazer aquela relação lá do coito interrompido, tem chance de gravidez? Galera, tem, né? Claro que tem. Existe uma chance, ela é mínima, que é o seguinte: a pessoa tem a relação sexual, introduz o pênis, introduz. Aí quando estiver perto da ejaculação, vai lá e retira. Isso dá certo? Não dá certo. Porque é difícil de controlar e também porque antes da ejaculação tem a pré-ejaculação, que já contém um pouco de sêmen, entendeu? Então tem uma chance de engravidar mesmo se não ejacular dentro do canal vaginal. Muito cabuloso, mas acontece. Raramente acontece, mas acontece. Então é importante se prevenir disso. E também se prevenir de DST, né? Porque, tipo assim, DST colocou, fez a introdução do pênis na vagina, já era, tá valendo, tá correndo risco. Beleza? Se não usar preservativo. Se usar, também corre o risco, mas é menos. Beleza? Outra parada importante, galera, para falar para vocês é em relação à multiplicidade de parceiros, né? Já ouviu falar nisso? Multiplicidade de parceiros. Essa é foda. Se liga no rolê. Em média, o homem, durante o seu período sexual, ele tem mais ou menos ali de 5 a 7 parceiras sexuais durante a vida dele. A mulher, um pouco menos, beleza? Uns 4, 5. Então, quanto mais parceiros sexuais você tiver, maior a sua chance de gravidez e maior a sua chance de se contaminar com uma DST. Hoje em dia o pessoal chama as DSTs de ISTs, né? Que são infecções sexualmente transmissíveis. Então, quanto mais parceiros você ter, maior a chance de você se contaminar. Beleza? Então, ó, evitar essa multiplicidade de parceiros. Tranquilo? Não é falando para a pessoa ser puritana, nem nada, mas tipo assim, ó, namorou um aqui, beleza, terminou, vai outro, vai, melhor. Beleza? Diminui a tua chance de se prejudicar e de ter uma doença que às vezes não vai ter cura. Beleza? Mais ou menos é essa abordagem do artigo, viu, galera? Tá tranquilo, viu? Vamos partir para a próxima. Vou falar agora para vocês sobre a questão indígena em 4 minutos, que é uma obra agora audiovisual que a gente vai encontrar aí também no PAS 3. Beleza? O artigo, galera, eu vou mandar aqui no grupo para vocês, tranquilo? Acabar na aula, já mando para vocês o artigo lá no grupo. Facinho de ler, facinho, linguagem bem acessível, apesar de ser um artigo científico de nível superior. Beleza? Mas é facinho de ler, pega, dá para dar uma lida. Já é importante também para vocês terem uma ideia de que vocês vão encontrar lá na frente na hora de ficar analisando o artigo. Beleza? Qualquer carreira universitária que você segue no Brasil, aqui no Brasil essas são carreiras o quê? Acadêmicas, né? Então elas são feitas com base em artigos. Beleza? Importantíssimo para vocês. Então agora eu vou colocar aqui para vocês um videozinho falando da questão indígena aqui no Brasil e depois eu vou comentar mais sobre isso. Beleza? Só colocar aqui no YouTube. Vamos que vamos. Vamos nessa. Massa demais. E o Nego Di tá no flow, caralho. Massa demais.
Ó, deixa eu botar aqui, ó. Questão indígena em 4 minutos. Galera, outra obra do Paz, viu? Essa obra aqui é uma obra audiovisual, vai cair no Paz. Então vamos lá, a edição dos caras é massa, viu? Depois disso eu vou explicar para vocês como é que acontece o passo a passo lá na prática, viu? Eu trabalhei muito tempo aí com causa indígena, demarcação de terra. Não sei se já falei para vocês que eu tenho um passado sombrio na esquerda política desse país, né? Eu já fui filiado ao Sindicato Saúde, né? Que é o sindicato aqui, que ele é mais esquerdista aqui no Brasil. Quem comandava o sindicato na época era a galera do PCO, né? O Partido da Causa Operária e tal, né? Então eu já fui bem de esquerda mesmo. Participava lá das intervenções do MST, Movimento Sem Terra, MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Era bem presente na esquerda brasileira. Aí depois que eu larguei lá meus estudos na UNB, né, e acabei migrando para medicina, né, que eu era da parte de humanas, fazia gestão ambiental na UNB antes de fazer pedagogia e depois medicina, né. Aí eu era bem engajado nessa área mesmo. Aí como eu fiz muitos anos de faculdade sobre isso, vou comentar para vocês alguns pontos de como é que acontece na prática essa demarcação de territórios indígenas aqui no Brasil. Beleza? Então vamos pro vídeo. Vou arrochar, viu, galera? Vamos nessa. Sempre começa aquela propagandinha, né? Que os caras. Cadê? Vamos ver se vai ter. Só para me quebrar não vai ter. Não tem. Um dos motivos da disputa pela Amazônia brasileira. E o foco aqui são os povos indígenas, que há décadas buscam o reconhecimento de seus territórios tradicionais. São mais de 800 mil índios de 246 etnias que falam centenas de línguas. Estes povos estão em mais de 700 terras, que ocupam 13% do Brasil. A maioria fica na Amazônia Legal, região que engloba 9 estados brasileiros. Nesse pedação do Brasil rico em recursos naturais, essas áreas são constantemente ameaçadas e invadidas. Mas vamos com calma. Para entender Isso que é importante, viu, galera? Só para vocês entenderem, né, como é que é feita a Amazônia Legal. Então, a Amazônia Legal, ela extrapola a região norte. Ela é maior do que a região norte. Ela vai pegar todos os estados da região norte, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, e vai pegar também o Rondônia e Roraima, né, desculpa, e vai pegar também os territórios que estão ao redor, beleza? Então vai pegar Mato Grosso também, que está ao redor, também vai ter vegetação amazônica no Mato Grosso, que ele fica logo aqui embaixo, mais ou menos aqui, né? Beleza? Ele fica embaixo do estado do Amazonas. Vai pegar também Tocantins, que fica aqui em cima mais ou menos, ó. Vai pegar o Tocantins também. E vai pegar o Maranhão aqui do lado, ó. O Maranhão, galera, não sei se vocês lembram, mas a vegetação dele predominante é a tal do meio norte, viu? Porque o Maranhão, ele é colado com o Pará, então tem uma vegetação meio norte, que é diferente da caatinga que a gente vai encontrar na maioria do Nordeste, beleza? Então, o Maranhão tem uma vegetação mais amazônica, que é o que a gente chama lá de meio norte, beleza? É mais ou menos assim, ó, litoral, aí a gente vai aqui agreste, sertão e meio norte, beleza? O meio norte, que a gente vai encontrar o Maranhão, já tem uma vegetação muito, mas muito parecida com a vegetação que a gente vai encontrar no Pará e no Amazonas, beleza? Então, a região que a gente chama de Amazônia Legal, ela extrapola os limites da região norte do Brasil, beleza? Galera, o novo conceito, a nova definição de Amazônia Legal, além de englobar todos esses estados, ainda vai englobar algumas partes aqui da América do Sul, que também fazem parte da Amazônia. Tem a Amazônia também no Peru, viu, galera? Vocês não sabem disso? Tem também. Beleza? Então, a Amazônia Legal, na definição mais atual, ela extrapola até esses limites aqui. Beleza? Vamos continuar. Do tamanho da encrenca, primeiro precisamos falar sobre 2 pontos: violência e desmatamento. No mapa, vamos pintar de vermelho uma representação de tudo que já foi desmatado da Amazônia Legal. Até 2014, 15% da área já tinha sido derrubada. Mas pouco disso acontece em terras indígenas. Fora delas, a taxa de desmatamento é 11 vezes maior. O resultado são essas ilhas de cobertura vegetal. De tudo que sobrou da floresta, 1/4 está em terra indígena. Essas áreas são uma barreira para a exploração dos recursos naturais pelo setor privado, o que gera conflitos. Desde 2010, os conflitos por território mataram mais de 350 indígenas. E muitos seguem ameaçados. Eu não sei se vocês entenderam essa parte, galera, mas é mais ou menos o seguinte, ó, 1% da Amazônia Legal é terra indígena, 1%. E o resto era uma terra que podia ser desmatada. Então, o que a galera fez?
desmatou esses 99% e sobrou agora esses 1% de terra indígena. Só para vocês terem uma ideia. Do total de terras que tem para ser explorada ainda na Amazônia Legal, 1/4 dessas terras são terras indígenas. Beleza? Então, se você quer explorar a Amazônia ainda, o que tem basicamente é terra indígena. Aí o que acontece? A FUNAI é o órgão que delimita o seguinte, ó, ela que demarca as terras indígenas. Só que o que aconteceu? Por exemplo, no governo atual, a FUNAI está sobre a regência de quem? Da galera produtora, está na mão dos agropecuários. A FUNAI está na mão deles. O que eles estão fazendo? Encurtando cada vez mais as demarcações indígenas. Porque tá tudo no nome da FUNAI, galera. Tá tudo na mão da FUNAI. E a FUNAI tá na mão de quem? Dos agroprodutores, dos agroboys. O que eles estão fazendo? Delimitando, fechando cada vez mais as terras indígenas, restringindo, diminuindo cada vez mais as terras indígenas, beleza? Nos últimos 7 anos, por exemplo, 133 índios foram acolhidos pelo Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos. Mas vamos retomar. Uma terra indígena é um pedaço de chão com usufruto exclusivo concedido pelo Estado brasileiro. É um direito conquistado e previsto na Constituição de 88. E com a Constituição, foi reforçado que o principal órgão do governo responsável por lidar com a questão indígena seria a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Na prática, isso significa que a FUNAI deve identificar, demarcar e monitorar as terras indígenas, mas também é responsabilidade dela prestar apoio e proteção social. A FUNAI tem limitações políticas e orçamentárias, o que acaba prejudicando a demarcação e a defesa dos territórios. E é nesse contexto que surge uma série de pressões. Uma das principais ameaças é a exploração de madeira. Um outro fator é o garimpo ilegal. Mas tem também a mineração de grande porte, que pode ser regulamentada no Congresso Nacional. E além de tudo isso, os índios também sofrem com a construção de grandes obras, como a hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Galera, essa hidrelétrica de Belmonte, lá no Pará, só para vocês terem uma ideia, ela conseguiu inundar uma área gigante lá no Pará, uma área gigante, gigante mesmo. O pessoal nem consegue estimar direito o prejuízo que a construção da usina de Belo Monte causou. Só para vocês terem uma ideia, uma parte muito alta da fauna e da flora da região foi destruída. O que eles fizeram? Tiveram que alagar, encher de água, um território de floresta gigantesco, gigantesco. Quem se lascou com isso? A população ribeirinha que morava lá perto, que dependia muito do recurso hídrico ali para se manter, e foi tirada de lá, sem ter agora para onde ir, e da fauna e da flora que foi destruída, viu, galera? Floresta amazônica. É lá que são descobertos a maioria dos medicamentos a nível mundial. Se eu destruo a fauna e a flora de lá, eu não consigo ter novas descobertas. Aí as doenças continuam o quê? Crescendo por conta do desmatamento. E toda vez que eu desmato uma região, inundo uma região, os animais que ali estavam terão que se deslocar para outro lugar. Se ali, por exemplo, tinha um tal de Aedes albopictus, galera, Aedes albopictus é o cara que passa a dengue no meio rural, beleza? Então, se eu tenho um Aedes albopictus aí, transmissor da dengue no meio rural, e eu tiro esse cara dali, esse cara sai do meio rural e vai para onde? Vai para a cidade. Aí começa a pipocar a epidemia de dengue nos centros urbanos. Por quê? Porque a área florestal ao lado foi desmatada para a construção dessa hidrelétrica de Belmonte, beleza? Ia xingar ela. Na época, galera, que eles estavam construindo essa hidrelétrica, né, 2011, 2012, rolaram várias manifestações aí, Brasil afora, contra a construção dela, né? Aqui em Brasília teve também um braço dessas manifestações. Acabei comparecendo na época, fiz um texto bonitinho lá, pedindo para os caras não destruírem, não construírem a usina, a hidrelétrica, né? Mas não teve jeito não. Cagaram para o meu textinho e fizeram mesmo assim. Claro, galera, todo mundo quer ganhar dinheiro. Se de um lado o índio faz da floresta um lugar sustentável, as pressões em seu modo de vida levam ao desmatamento, contaminam o solo, os rios, expulsam a fauna e poluem o ar. Com todas essas ameaças, a demarcação da terra indígena é um passo fundamental para a resolução dos conflitos. E há um processo bem claro para que isso seja feito. Em primeiro lugar, a FUNAI nomeia um antropólogo para fazer os estudos de identificação. Com a aprovação da FUNAI, o estudo é aberto para contestações de terceiros. A FUNAI, então, encaminha o processo ao Ministério da Justiça, que, em caso de reconhecimento, deve declarar os limites da terra indígena. Em seguida, é feita a demarcação física.
Finalmente, a terra indígena é homologada pela Presidência da República. Aí, beleza, galera. Vamos lá, vamos revisar essas fases aí de demarcação das terras indígenas. A primeira fase são os estudos de identificação. Aí vai ter a participação, basicamente, de dois profissionais. Do antropólogo, definindo que etnia indígena é aquela, que tribo é aquela, há quanto tempo aquela tribo está naquele local. Primeiro estudo é o estudo do antropólogo. O segundo estudo, galera, é o REIA, né? Ou RIMA, né? Que é o relatório de impacto ao meio ambiente, né? Ou relatório de estudo ambiental, né? Relatório de estudo de impacto ambiental, que é o REIA, né? Então, como é que eles são feitos? Se aquela terra for demarcada pela população indígena, então é uma terra que agora não é cabível de desmatamento. Então, toda aquela área que será preservada ali, a gente vai começar a denominar agora de APP, que é Área de Proteção Particular para os Indígenas, beleza? Ou APA, né? Área de Proteção Ambiental, beleza? Área de Proteção Ambiental, APA, beleza? Ou APP, Área de Proteção Particular, beleza? Mas o que eles mais usam aí é APA, beleza? Porque a APP, ela serve tanto para o fazendeiro quanto para o indígena, que vai determinar para determinados grupos a divisão da terra, beleza? Mas o que eles mais fazem é o APA, que é a área de proteção ambiental. Então, se eu determino aquela área ali, ela não pode mais ser destruída, não pode ter plantação ali, não pode ter retirada de madeira ali, não pode ter garimpo ali, não pode ter extração de minério ali, porque é uma área de proteção ambiental, beleza? Aí depois vai para a aprovação, galera. A aprovação, ela passa pela FUNAI, a FUNAI submete ao Congresso, aí o Congresso aprova a validação daquela terra. Depois disso, tem a fase de declaração, que é uma validação lá do Ministério da Justiça. Até pouco tempo aí, o ministro da Justiça era o Moro, né? Ele que ia lá e fazia a avaliação e declarava aquela terra agora como demarcada, beleza? A fase 4 é a demarcação física, né? Então o pessoal vai lá com a cerquinha e coloca em volta lá, falando que aquilo ali é uma área de proteção indígena, faz a demarcação em solo, às vezes sobe cerca, depende da situação, beleza? E a última fase é a homologação. Quem faz essa homologação, galera, é o presidente da República, beleza? Então, tipo assim, quero que vocês entendam. Quando a gente estava mais ou menos ali na época do Collor, aprovações de homologação de terra indígena eram poucas. Quando a gente vai para o Itamar, continua sendo poucas. Quando vai para a época do Fernando Henrique, bomba, galera, bomba de área indígena. Depois no Lula, governo de esquerda. Aí vocês pensam, o Lula vai demarcar tudo, falar que tudo é área indígena. Não. O Lula diminuiu pra caramba a média de demarcação do Fernando Henrique Cardoso. Depois, com a Dilma, diminuiu mais ainda. E agora, com o Temer e com o Bolsonaro, a gente ainda não tem dados sobre isso, beleza? Continuação do vídeo aí, vocês vão ver essa situação. A Constituição afirma que uma das principais garantias da autonomia dos indígenas é o território. Mas, ao longo dos últimos 28 anos, as demarcações realizadas seguiram o tempo próprio da política, e não da previsão constitucional, que estipulou 5 anos para a oficialização de todas essas terras. O Lula, só 87. 72 terras aguardam a canetada Dilma, final 21. Da presidência e outras 116 seguem em estudos de identificação. Aí o que acontece? Atualmente, qual que é o cenário no Brasil? A gente tem vários, galera, vários pedidos de homologação para a presidência da República de demarcação de terra indígena. Tribos que habitam regiões ali há muitos anos. Praticamente, desde quando a gente tem notícia, desde o descobrimento, e agora atualmente lutam pela validação oficial daquelas terras, beleza? Só que quem delimita isso é quem? A presidência da República. E a presidência atual, qual que é a diretriz? Passar a boiada. Então não tá tendo aprovação de nada, viu, galera? Esses 170 pedidos pendentes aí de aprovação, de homologação, não estão sendo atendidos, beleza? E a tendência atual nesse governo é de diminuição das terras indígenas. Terras que anteriormente tinham uma demarcação grande, agora tem uma demarcação menor para facilitar a atividade do agronegócio, beleza? Vamos falar agora de código ambiental, beleza? Então, para vocês entenderem. Falamos sobre demarcação, agora vamos falar sobre código ambiental. O código ambiental, galera, faz parte do nosso arcabouço político e do direito aqui no Brasil, porém, a gente sabe que o nosso código ambiental ele é muito relativizado. Por exemplo, até o governo Dilma, a demarcação de área que fica perto de leito de rio, então tem as áreas que a gente fala área, margem ou beira-leito, beleza? Margem dos leitos ou beira-leito.
Essas áreas têm que ter um distanciamento de mais ou menos 80 metros do leito do rio, beleza? Isso no governo Dilma. Nos governos atuais, com o governo Temer, já diminuiu para caramba, já passou para 50 metros. Eles estão tentando reduzir mais ainda isso. Tranquilo? Por que eles querem fazer isso? Para facilitar a atividade do garimpo, galera. Extração de minérios, que é muito forte no norte do país. E onde que eu extraio o minério? Em correnteza de rio, jogando mercúrio. Mercúrio, metal, que no estado natural ele é líquido. Então, ele contamina e muito com metais pesados os leitos do rio. Então, quando o indígena vai fazer a utilização daquela água, a água está o quê? Contaminada. Beleza? Outra, doenças, galera, doenças. Essas vocês vão ficar de cara. A palavra doença, não existia no vocabulário tupi-guarani antes da chegada dos indígenas, antes da chegada dos portugueses. Então, essa parada de doença, ninguém tinha falado nada, mas nada mesmo sobre isso até então. É novidade, viu, galera? É novidade. E as doenças serviram para fazer o quê? Dizimar as terras indígenas, porque eles foram perdendo população. Se eu vou perder população, eu não vou ter ninguém para tomar de conta da minha terra. Aí minha terra vai ser o quê? Invadida, invadida, invadida. Então, além do desmatamento para extração de madeira, além do minério, e além do minério em larga escala, que tem um garimpo do cara sozinho, pegar seu mercúrio, jogar lá, vir com a sua batela, com a sua peneira e lá tirar a pepita de ouro. Só que tem também, galera, a mineração em larga escala. Os caras vêm com máquinas e máquinas e máquinas, escavação, 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 destrói lençol freático, contamina o lençol freático. Aí vai contaminar também plantação, vai contaminar a ingesta de água e por aí vai. Então, são vários problemas que a gente teve aqui no Brasil que contribuíram para que fosse dizimada praticamente os povos indígenas aqui no país. Beleza? Vamos lá, vou colocar aqui para vocês. Ó. Isso aí pode ser que caia em prova em relação a essa questão. Vamos colocar aqui. Ó. Principais causas de destruição. Fala aí, Danielzão. Fala aí, pode falar. O que tem a conferência da ONU? Falei, pai. Eles estão cobrando demais. Vou falar sobre essa questão da vacina, né? Então, tipo assim, as terras indígenas elas são invioláveis, viu? O homem branco não pode pisar lá, de forma alguma. Aí, durante essa época da pandemia do Covid, eles tentaram fazer o quê? Aumentar ainda mais o isolamento dos povos indígenas. Então, ó, se antes a igreja evangélica lá tentar converter indígenas, não pode ir mais. Se antes tinha o pessoal do agronegócio indo lá ameaçar indígena, não pode nem mais chegar perto, beleza? Só que aqui, galera, é o Brasil. E os índios não conseguiram ficar nas suas tribos e migraram para as cidades. E o pessoal, os agroprodutores e as igrejas, começaram a fretar voo para levar os caras, os missionários, os agricultores, lá para as terras indígenas. Então não teve jeito, os índios começaram a ser atacados também com a Covid. Só que a Covid no povo indígena, galera, é diferente da Covid pra gente. A gente, querendo ou não, a gente tem um sistema imunológico mais preparado. Os indígenas não, porque eles ficam em isolamento, entendeu? Eles não desenvolvem, por exemplo, anticorpos. Como é que tem anticorpo? Cara, vai pra rua brincar, você pega anticorpo e tal. Beleza. Só que o que está acontecendo? O governo brasileiro não está colocando como grupo prioritário os indígenas, beleza? E também, quando alguns governadores que colocam a atenção para os grupos indígenas, o indígena não fica sabendo da vacina, entendeu? Ele fica isolado, ele não é vacinado. Tanto por uma má vontade do governo, quanto por uma falta de informação, beleza? E o indígena, como ele tem um preparo para a doença mais fraco, menor, ele fica mais sujeito à infecção e mais sujeito a casos graves de Covid. Por isso que ele deveria ser um grupo prioritário. A ONU cobrou isso do Brasil, mas o Bolsonaro não fez. Beleza? Tamo junto, família? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, vamos falar, principais causas da destruição das terras indígenas no Brasil. Então, vamos lá. Desmatamento, mas desmatamento para quê? Desmatamento para qualquer coisa? Não. Desmatamento para extração de madeira, viu? Grava isso. Extração de madeira. Antigamente, o pessoal também utilizava muito a retirada de troncos de árvores para a produção de látex, né?
Aí a gente vai lembrar de quem? Vai lembrar da Marina Silva, que trabalhava com Chico Mendes, que liderava um movimento pró-indígena de preservação da natureza. Mas a gente sabe, né, galera, Chico Mendes foi severamente, duramente assassinado pelos agroprodutores, né? Então, o desmatamento, a extração de madeira é algo que vem de muito tempo atrás e que vem prejudicando os povos indígenas. O que mais? O garimpo, galera, individual. O cara que sozinho vai lá garimpar. O pessoal até zoou, até virou meme, né? Uma entrevista do Bolsonaro aí recente, né? Que ele falava que ele mesmo, quando eu tô em casa de boa, eu vou lá, pego minha peneira, pego meu mercúrio e vou lá garimpar. Ele falou isso. Então tem os garimpeiros individuais, viu? Então, garimpo individual, ao longo do tempo, vem contribuindo de forma bem significativa para a destruição da Amazônia. Beleza? Garimpo individual. Beleza? E a outra causa de destruição é a mineração em larga escala, que a Samarco faz, que a Vale faz, também acaba por destruir parte importante da Amazônia. Beleza? A mineração em larga escala. Existe outro problema, Caio, mais atual, que vem contribuindo para a destruição da Amazônia? Existe, galera. A tal da pecuária extensiva. É muito difícil ter terra aqui no Brasil, né? Principalmente para criar gado. Porque o gado tem que ser criado solto, viu, galera? Porque se ele é criado em confinamento, por exemplo, se ele é criado em confinamento, um gado vai lá, tem uma doença e passa para todos os outros. Então é perigoso. Então a pecuária tem que ter um espaçamento, tem que ter um distanciamento importante entre os bois, entre os gados. Beleza? Então a pecuária extensiva ela é muito importante. Na pecuária intensiva, o gado também fica muitas vezes parado fazendo força no mesmo lugar. Aí ele vai desenvolvendo os músculos deles, a musculatura deles, eles vão ficar com a musculatura o quê? Mais rígida. Aí a carne fica mais dura. Então a pecuária atual, ela quer o quê? O gado solto, a pecuária extensiva. Só que para ter pecuária extensiva tem que ter o quê? Muita terra. E terra no Brasil é algo difícil de ter. O que os caras estão fazendo? Desmatando a Amazônia para ação da pecuária extensiva, para deixar o gado lá livre, andando para tirar aquela carne macia e também prevenir risco de contaminação dentro das cabeças de gado, beleza? Então, lembre da pecuária extensiva. Outra coisa que a gente tem que lembrar é a tal da construção, a construção das hidrelétricas, né? A maior hidrelétrica do Brasil, a hidrelétrica de Itaipu, quando foram construir ela, tiveram que realocar vários povos indígenas. Quando foram construir mais recente agora a hidrelétrica de Belmonte, mesma coisa. Então a construção de hidrelétricas contribui demais para o desmatamento aqui no Brasil. Beleza? Caio, o pessoal sempre me pergunta, Caio, hidrelétrica não é uma forma de energia limpa, não? Sustentável? Claro que não, né, galera? Porque para construir uma hidrelétrica tem que inundar uma parte importante da fauna e da flora de um território muito extenso. Então, eu vou desmatar um território gigante para construir a hidrelétrica. Então, a hidrelétrica, galera, importantíssima, viu, para a destruição da Amazônia. Tranquilo? E o que mais, Caio, contribui para destruir a Amazônia? O governo, né? O governo. Falta de medidas governamentais que proíbam a invasão de terras indígenas. Beleza? Então, o governo. Quando a gente fala em governo, a gente vai lembrar de quem? Do Código Ambiental. Código Ambiental. Beleza? O Código Ambiental foi feito para preservar o meio ambiente e as áreas indígenas. Beleza? E vamos lembrar também da ação da FUNAI. Beleza? FUNAI, Fundação Nacional do Indígena. Fundação Nacional de Apoio ao Indígena. Tranquilo? A FUNAI, galera, historicamente, quem assumiu o cargo de presidente da FUNAI eram pessoas que tinham alguma ligação com o movimento indígena, porque ele tomava parte dos povos indígenas na hora de negociar determinadas medidas com o Congresso. Só que, atualmente, o próprio Congresso Nacional e o próprio governo federal que indica o presidente da FUNAI. Quem indica o presidente da FUNAI é o presidente do Brasil. Beleza? Então, o Bolsonaro colocou quem? Um agroprodutor para ser presidente da FUNAI. Aí o que está acontecendo? Redução da demarcação das terras indígenas. Beleza? Tranquilo, família? Gostaram aí dessa análise das obras? Uma obra audiovisual e um artigão científico que vocês vão ler? É isso que tem para hoje. Beleza? Aí por hoje é só, viu, família? Estou tentando fazer mais ou menos nessa média aí de analisar umas 2 obras por aula. Aí ajuda a gente a conseguir entender com mais tempo.
Beleza? Eu tô tentando fazer as obras, galera, que não tem questões, viu? Porque a gente já fez questão pra caramba e já falou de várias obras na hora de fazer as questões. Eu tô tentando utilizar agora as obras que não foram faladas em nenhum lugar. Beleza? Aí, por hoje também é só, pessoal. Tamo junto, beleza? Um abraço do Presuntinho aí pra você, viu, Joãozeiros? Tamo junto, viu? É nóis. Então, beleza, viu, galera? Caraca, o cara pegou, velho. Eu não entender. Tamo junto, viu, pai? Tinha um brother de infância lá que o bicho parecia o Presuntinho, até tinha esse apelido. Valeu, Caio. Valeu, um abração, viu? Valeu, Joãozeiros, valeu, Daniel, valeu, Leozão, viu, pai? Um abraço, viu? Valeu, feliz de estar aí hoje, hein? Se cuida aí, viu, galera? Valeu, Júlio, valeu, Cessi, valeu, Vitorinha, tamo junto, viu? Forte abraço pra vocês são demais. É nóis, tamo junto.